Meus queridos irmãos, que a paz do amor do Divino Mestre Jesus nos envolva a todos nós. Na noite de hoje, vamos fazer algumas reflexões sobre um dos princípios básicos da doutrina espírita, a lei da reencarnação. Vamos ver alguns conceitos de alguns dicionaristas. O primeiro conceito: reencarnação é a oportunidade de quem tem o ser vivo de iniciar uma nova vida diferente após a morte biológica. Um outro conceito: reencarnação é o processo pelo qual o espírito, estruturando um corpo físico, retorna periodicamente ao polissistema material. Este processo tem como objetivo propiciar a vivência de conhecimentos e auxiliar o espírito reencarnante a evoluir. Terceiro conceito: reencarnação é o ato ou efeito de reencarnar, ou de entrar num corpo ou que não era ocupado numa existência anterior. Meus irmãos, analisando apenas esses três conceitos, verificamos alguns conhecimentos espiritualistas, faltando-lhe a forma científica de como ocorre a verdadeira reencarnação, e o que a doutrina espírita a comprova cientificamente. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, nos traz um conceito de reencarnação. Afirma ele: a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Nesse mesmo capítulo, Kardec esclarece que a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Esclarece ele que só os saduceus, cuja crença era de que tudo acabava com a morte, não acreditavam nisso. A ideia dos judeus era muito mais ampla em diversos assuntos, mas não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e sua ligação ao corpo. Eles acreditavam que o homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira isso poderia dar-se. E designavam pelo nome de ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a reencarnação dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando esses elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. Esclarece Kardec, nesse ponto, que a palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias e nem aos outros profetas. Se, portanto, o corpo de João Batista não podia ser o de Elias, pois João Batista fora conhecido criança e seus pais eram conhecidos. E ele conclui que João Batista poderia ser Elias reencarnado, mas jamais ressuscitado. A ideia da reencarnação é muito antiga, fazia parte das tradições e dos dogmas cultural e religiosos dos povos que constituem a humanidade terrestre. Ela não foi inventada pelo Espiritismo, ela sempre existiu, desde os primórdios da humanidade. E consta lá no Velho Testamento e é confirmada por Jesus em diversas passagens do seu Evangelho. No túmulo de Allan Kardec, em Paris, contém a inscrição que resume o pensamento espírita a respeito da reencarnação. Lá está inserido: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. O termo encarnação, para os que adotam a doutrina espírita, refere-se ao primeiro nascimento do espírito em um corpo físico. Na questão 132 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta. Vamos ler na íntegra para a nossa interpretação. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Os espíritos superiores respondem a Kardec: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem esta perfeição,
tem de sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso é que consiste a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, a de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo ele toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial deste mundo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É desta forma que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, vamos completar esse raciocínio, esse entendimento trazido pelos Espíritos. A reencarnação é uma lei natural que, por sua vez, favorece a evolução do espírito. Em cada existência corpórea, o espírito recebe oportunidade para reparar os equívocos cometidos em existências anteriores e para desenvolver novos aprendizados. André Luiz, em sua obra A Vida no Mundo Espiritual, lá ele fala sobre o processo reencarnatório, o ministério da reencarnação, onde cada encarnação é precedida de um planejamento que permite ao espírito reencarnante renascer no meio propício e junto a pessoas onde faz necessário, possa desenvolver o aprendizado e os acertos espirituais. A reencarnação expressa a justiça e a misericórdia divina, pois não condena o infrator, tal como apregoa algumas interpretações religiosas. Ao contrário, concede ao espírito oportunidades de corrigir erros cometidos devido à sua própria ignorância, de não saber medir as consequências das suas próprias ações, magoando e prejudicando pessoas. Chico Xavier utilizava de diversas frases, as quais trazia ensinamentos e reflexões para diversos temas, e nos lembramos de uma delas muito importante para esse tema. Abre aspas. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Isto é, que não podemos voltar atrás para apagar os nossos erros, nossas agressões que cometemos contra o nosso próximo, mas podemos recomeçar e fazer um novo fim, nesta ou nas próximas existências. Nesses termos, a reencarnação é, por princípio, o reajuste da consciência culpada perante as leis sábias e amorosas que governam o universo. Desta forma, a passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confia. Os reajustes promovidos e viabilizados pela encarnação assumem a forma das provas e de expiações, sempre de acordo com os erros cometidos e no âmbito da aquisição moral e intelectual de cada indivíduo. As reparações reencarnatórias ocorrem segundo os ditames da lei de causa e efeito, mas a quitação da dívida pode ser feita pela dor, através das provas e expiações ou pela prática do amor, segundo o ensinamento do apóstolo Pedro, abre aspas, o amor cobre multidão de pecados. A lei do amor, quanto é proveitosa e quanto é importante em todos os nossos processos da vida, em especial na lei da reencarnação. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec inseriu no item 18 do capítulo 4 o tema A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade os rompe. Kardec vai explicar a importância da família no processo reencarnatório. Inicia afirmando que os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam muitas pessoas. Ao contrário, elas tornam-se mais fortalecidos e apertados. Diz Kardec que o princípio oposto sim, este os destrói, como vamos ver. Na erraticidade, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçadas pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. A reencarnação apenas é momentânea e os separa, porquanto ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos
que volto de uma viagem. Muitas vezes esses espíritos nos seguem uns aos outros na presente encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo social, a fim de trabalharem juntos pelo mútuo adiantamento. Esclarece ainda, se uns reencarnam e outros não, nem por isso deixamos de estarmos juntos pelo pensamento. Os que conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados, esses se esforçam por fazer que os retardatários progridam. E após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do seu aperfeiçoamento. Está bem visto aqui que se trata de afeição real de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo. Porquanto os seres neste mundo se unem apenas pelos sentidos, nenhum motivo têm para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente são as afeições espirituais. Esclarece ainda esse nosso codificador, que as de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. No que concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivos de interesse, estas nada realmente têm umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. Ampliando esse raciocínio, Kardec inseriu no capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe, no item 8, o parentesco corporal e espiritual. Ele inicia afirmando o seguinte, que há, portanto, duas espécies de família, as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As primeiras espirituais são duradouras, fortificam-se pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das diversas reencarnações. As segundas, as materiais, essas são frágeis como a própria matéria, extinguem-se com o tempo e quase sempre se dissolvem moralmente desde a vida atual. Foi o que quis dizer Jesus aos seus discípulos. Naquela passagem, nessa mesma passagem desse mesmo capítulo, quando Jesus estava pregando em sua casa e logo em seguida veio alguns daqueles que estavam assistindo chamá-lo, dizendo que sua mãe e seus irmãos estavam lá fora chamando. E ele, naquela sábia resposta, diz, quem são minha mãe, quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai, este sim é minha mãe e meu irmão. Kardec vai tratar na questão 171 do Livro dos Espíritos, a justiça da reencarnação. E ele faz o seguinte questionamento aos espíritos superiores. Sobre o que se baseia o dogma da reencarnação? Esta pergunta, assim como as suas reflexões de Kardec, são muito importantes para a nossa reflexão. Vamos ler então na íntegra. Questão 171. Em que se baseia o dogma da reencarnação? Diz os espíritos superiores. Na justiça de Deus e na revelação pelo incessantemente, repetimos. O bom pai sempre deixa aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não se dependeu se melhorarem? Não são filhos de Deus todos os homens? Somente entre os homens egoístas se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão? E aí então Kardec nos traz e amplia esse entendimento fazendo as seguintes reflexões. Deus não agiria com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se castigasse para sempre os que se encontram obstáculo ao seu melhoramento? Independentemente da sua vontade, no próprio meio em que foram colocados? Se a sorte dos homens se fixasse irrevogavelmente depois da morte, Deus não teria pesado as ações? Todos na mesma balança, nem os teria tratado com imparcialidade?
A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que fazemos da justiça de Deus, com respeito aos homens de formação moral inferior. A única que pode explicar o futuro e afirmar as nossas esperanças, pois que nos oferece meios de resgatarmos os nossos erros mediante novas provações. A razão nos indica e os espíritos a ensinam. O homem que tem consciência da sua inferioridade, aure na doutrina da reencarnação uma esperança consoladora. Se crê na justiça de Deus, não pode esperar que venha achar-se por toda a eternidade em pé de igualdade com os que agiram melhor do que ele? A ideia de que aquela inferioridade não o deserdará para sempre do supremo bem e que poderá conquistá-lo mediante novos esforços, o sustenta e lhe reanima a coragem. Quem é que, no final de sua carreira, não lamenta ter adquirido tarde demais uma experiência de que já não pode mais aproveitar? Essa experiência tardia não fica perdida. Ele a aproveitará numa próxima existência. Esse tema, a reencarnação, é muito complexo e não temos a pretensão de esgotá-la nesses minutos. Entretanto, nas próximas oportunidades, voltaremos a conversar sobre esse tema tão importante e necessário para o processo evolutivo. Agradecemos a atenção dos nossos telespectadores da TV do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo e rogamos ao Criador que continue derramando suas bênçãos sobre toda a humanidade. Muita paz.